Diretor, tô com áudio, diretor. Tô com vídeo, diretor. Corta pra mim, diretor. Corta pra mim que agora a gente vai voltar 100%. Agora a gente já resolveu o nosso problema na nossa base lunar. Tá tudo tranquilo, nossa transmissão tá rodando 100%, tá rodando lisinha. E a gente tá pronto. A gente tá pronto pra uma aulinha de literatura com ele. Ele que manja tudo. Ele que... Porra, Rômulo, diz aí pra gente o que você tem pra gente hoje, por favor. Super Mamutezinho! Gostou o Mamutezinho diminutivo? Super Mamutezinho. Super Eu não sei o que tá melhor, se é isso ou sou eu falando a gente. Aumentativo e diminutivo afetivo, matéria de morfologia, que não é o assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre literatura. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Hoje nós vamos discutir um pouco interpretação de texto verbal e não verbal. Hoje nós vamos falar um pouco da participação, da importância da literatura no Enem. Estamos juntos? Eu, Titio Rômulo Bolivar, você e o nosso companheiro de sempre, Mamutezinho. Ok ou não ok? Podemos ou não podemos? Vamos lá? Então, muito bem. Nossa primeira questão para hoje. Galera, quer acompanhar a questão do caderno 4? Vocês já fizeram, espero que sim, se não vai acompanhar aqui junto com a gente. Texto de número 1, caderno 4. Vamos lá, questões 3 e 4, texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Muito bem, eu tenho aí parte ou fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos lá, titio. Olho na imagem, que é o nosso texto 2. Nós temos aqui o mar, nós temos caravelas se aproximando aqui, né, da areia. Nós temos um grupo de índios que apontam as caravelas que estão chegando. Trata-se aqui de uma pintura de Portinari. Você vai encontrar lá embaixo a questão, a referência, o tipo de tela e por aí vai. Esta é uma questão que nós, inclusive, já discutimos na correção do Enem 2013. Lá foi uma abordagem objetiva, pontual, e agora nós vamos fazer um pequeno aprofundamento para que a gente possa refletir mais um pouquinho sobre os aspectos relevantes do quientismo na nossa literatura. Vamos ou não vamos? Vamos à questão de número 3. Vamos às questões, começando pela 3. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A, a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B de bolas. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Olha aí, nós estamos falando de 1500 e a opção está nos dando contestação de linguagem moderna. Vejam como nós já temos indícios para não perdermos tempo. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, a verbal e a não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Era isso? A pintura de Portinari também tem aquele valor documental? É isso? É um registro histórico também? Ou é uma visão puramente artística?
A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Ok ou não ok? Vamos lá no passo a passo. Nós estamos discutindo agora o quientismo, que na verdade representa ou é representado por manifestações literárias no Brasil a partir do século XVI. Amigo que vai fazer o Enem, uma máxima constante para discutir essa época literária é a questão da preposição. Trata-se aqui de uma manifestação literária no Brasil e não manifestação literária do Brasil. Por que isso, professor? Simplesmente porque o Brasil em 1500 é recém-descoberto, nós ainda não temos os chamados cidadãos brasileiros com autonomia para produzir uma literatura considerada uma literatura genuinamente brasileira. O que nós vamos ter, na verdade, é a visão do homem branco europeu que chega ao Brasil e, ora, escreve com o objetivo de trazer ou transportar os costumes de Portugal, da Europa, para os nativos daqui, e ora escreve a Portugal com o objetivo de mostrar para eles todas as inovações, ou melhor, todas as novidades que eles encontram em nossas terras aqui nas Américas. Muito bem. Para a gente organizar isso melhor, nós vamos ter duas grandes correntes no quientismo a partir disso que eu acabei de falar. Nós vamos ter a literatura catequética, que também é conhecida como jesuítica ou mítica. Essa sim manda a informação lá de Portugal aqui para o Brasil. E nós vamos ter também a literatura informativa, ou dos viajantes, ou ainda também considerada dos cronistas. Essa sim leva a informação do Brasil para Portugal. Convém lembrar o seguinte, nós estamos vivendo aqui em 1500 toda uma questão de ebulição acerca dos pensamentos que estão afetando a Europa. Nós vamos ter questões como, por exemplo, o Renascimento. A gente tem a ciência despontando para a descoberta de que a Terra é redonda, de que o espaço é infinito. Nós vamos ter a Igreja Católica já combatendo uma série dessas ideias. Nós vamos ter a Reforma Protestante. Nós vamos ter o movimento de contra-reforma. Ou seja, a igreja que atuava junto com Portugal nessas grandes navegações, sim, porque era aquele regime de padroado em que se financiavam as navegações a partir da reunião igreja e Estado. Muito bem. A igreja interferia também em toda essa política de navegações. E nós estávamos justamente agora no período das grandes navegações. Ou seja, a religião não poderia fugir dos interesses de quem vinha para cá. Logo, nós vamos ter aqui a literatura catequética com que objetivo? Catequizar os índios, trazer a questão do costume religioso para os índios que simplesmente desconheciam aquela moral católica que predominava. Nós vamos ter o objetivo de moralizar, enfim, também os portugueses. Ué, professor, mas o objetivo não era moralizar os índios? Calma. O que acontece? O protestantismo já está exercendo grande influência na Europa. Nós vamos ter um homem europeu, um homem branco europeu, que vem para o Brasil já dividido, entre os ideais protestantes e os ideais católicos, ou seja, entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a nova Igreja Católica Apostólica Cristã com Martinho Lutero. Então, a Igreja mandava seus jesuítas nas navegações
Ora, para que ela mantivesse sob os seus olhares o homem português que está vindo para cá. Enfim, vai que esse português que veio para cá, para o Brasil, financiado pela coroa, para explorar as terras, enfim, brasileiras, vai que esse indivíduo resolva se misturar com a nova religião católica, ou melhor, com a nova religião dos índios, ou vai que ele resolva se entreter com as novas aspirações, de protestantes ou luteranos. O que vai acontecer? A catequese era voltada para trazer a novidade da religião para o índio e manter aquilo que já era costume para os portugueses que aqui vieram. Adiante. Como principal representante, nós vamos ter aqui José de Anchieta, que vai ser, inclusive, o autor da primeira gramática tupi-guarani. Há, num primeiro momento, uma corrente de incentivo à preservação da cultura indígena, que se confronta com a escravidão dos negros que já estão chegando obrigados, nessa época, já estão chegando obrigados aqui à nossa terra. Enfim, nós temos o negro que é trazido já da África, da condição de escravo e que se comporta relativamente bem por sua força e por seu costume de trabalhar diante do chicote do branco. E nós vamos ter o índio que na escravidão não se dá muito bem, não se comporta bem sob o chicote. O índio não tinha o costume de trabalhar sem que ele julgasse necessário, o índio não tinha uma força braçal tão forte, enfim, ele lidava mais com a inteligência na pesca, na caça, do que propriamente com a força braçal. Então não se encontrou no índio aquela mão de obra escrava que se tinha no africano. Logo, nós vamos ter toda uma religião, toda uma literatura voltada para a preservação, isso no primeiro momento, do índio, e para a escravidão negra, que já desde essa época despontava. Na literatura informativa, ou dos viajantes, ou dos cronistas, nós vamos ter que objetivo? Criar imagem de paraíso. Sim, Portugal queria sentir-se feliz pela terra recém-descoberta. Lembrando que a desculpa que se deu na época era: estamos indo para a África para buscar especiarias. Opa, bateu um ventinho, cheguei numa terra nova. Que terra é essa? Vamos chamar de Brasil. Tudo bem, ainda que nós optemos por acreditar nessa versão, a gente precisa ter consciência de que a coroa ou a metrópole precisava se sentir feliz com aquela descoberta que estava se sentindo. O objetivo de Portugal era explorar. Tanto era explorar a África, como já fazia antes, e agora explorar essas novas terras. E, enfim, Pedro Álvares de Cabral, que já estava aqui, junto com ele, como seu escriba, tinha lá o Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão. O que acontece? Ele vai registrar para Portugal as belezas do Brasil. O Brasil é uma terra recém-descoberta que ele chega a comparar ao paraíso intocado. O que vai acontecer aqui? Isso é um primeiro momento. Daqui a pouco começa a índio matar branco e arranca a perna, e arranca a cabeça, e corta a orelha. Aí essa relação começa a bambear um pouco. Agora, no primeiro momento, o objetivo era passar essa imagem de paraíso. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter cartas, mapas, relatórios e documentos. Aqui é um momento que nós temos para discutir o quê? Existem correntes que questionam o fato disso ser verdadeiramente uma literatura ou não. E por que seria ou não seria uma literatura? É o seguinte: a literatura, ela não se comporta só dentro da mensagem. A literatura, enfim, para a maioria dos autores, ela é o conteúdo, a mensagem e a estética. Sim, uma seleção de palavra, uma rima, uma organização de verso. Não é isso ou não? Nada disso você vai encontrar na literatura informativa. O objetivo era promover registros históricos e não entreter e não enfeitar e por aí vai. Estamos juntos ou não? O que vai acontecer aqui?
Pero Vaz de Caminha não era nenhum poeta, não era nenhum grande escritor, não tinha grande inspiração. Ele simplesmente era o escriba que ia acompanhando a nau. Cada nau tinha, enfim, o seu escriba à disposição. A gente vai ter, dessa vez, Pero Vaz de Caminha como aquele que vai fazer o primeiro grande registro. Lá embaixo, nós temos a seguinte notação: não havia uma preocupação estética como nós entendemos hoje. Então, vamos reler as opções já diante da resposta certa. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas. É isso? Sim. Em terras brasileiras. E preocupa-se apenas com a estética literária? É isso, Mamute? É isso? Não pode ser. Claramente que não, porque o efeito documental dela é muito maior. Exatamente. Não há preocupação estética. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Como assim arte acadêmica brasileira, se nem academia existia na época? Não é isso? Academia literária, tá? Não estou falando do fitness, do exercício, não. Olha aí, hein? Resposta certa. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Justamente, nós temos a imagem dos índios espiando as naus que estavam chegando. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, não têm a mesma finalidade. Um é documento e outro é arte. A pintura é estética e a função dos documentos da Carta de Caminha é social. E nós vamos ter a pintura e a Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, também não, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Quer dizer, Portinari estava junto com Caminha na mesma época? Não foi isso que aconteceu. Ok ou não ok? Então vamos aí à nossa próxima questão? Não. Mamutezinho, manda daí. Alguma pergunta? Tamo tranquilo. Vou pedir pro pessoal mais uma vez para chegar, compartilhar suas ideias com a gente, suas dúvidas, falar o que vocês quiserem falar, deixar suas perguntas, seus comentários sobre a aula magnífica do professor Rômulo. E, pô, se você achou que Pero Vaz de Caminha e o Portinari estavam aí juntos ao mesmo tempo, dá uma estudada aí que você tá mal, hein? Vambora, Rômulo. Vamos pra próxima. Muito bem. Próxima questão é a questão de número 4. É possível afirmar que a visão presente na carta de Pero Vaz de Caminha retrata o quê? A dualidade entre os dois mundos que se encontraram graças ao descobrimento. B. A visão do europeu sobre os nativos índios da terra recém-descoberta. C. O não privilégio de qualquer cultura, apenas uma leitura imparcial do encontro. D. O desejo de respeitar e entender o nativo, veja isso, gente, preservando identidades e ritos culturais. E a visão do índio e da situação de conflito elucidando a coroa portuguesa, traços culturais e sociais bem definidos. Convém lembrar que nós temos na imagem tanto a figura, o quadro, quanto o texto escrito. O quadro é de Portinari, o texto escrito é de Vaz. Aqui é só sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Qual era, portanto, diante de tudo que nós discutimos, a resposta certa para quê? Trata-se da visão do europeu sobre os nativos, ou seja, sobre os índios da terra recém-descoberta. O que vai acontecer aqui? A carta de Caminha, os documentos da época, eram, se por um lado lindos,
por outro lado, assustadores. Eles tanto se exacerbavam nos adjetivos, nas qualificações, mostrando a cor dos pássaros que eles nunca tinham visto, as cores das plantas, a simples incidência da luz solar sobre a Terra, aquela luminosidade que tinha aqui no Brasil, como também retratavam a sua surpresa ao se deparar com a antropofagia, ou seja, com o canibalismo. Sim, desde aquela época no Brasil já era gente comendo gente, não é isso? Então, quando eles se deparam com aquele povo, meu Deus, eles estão se comendo aqui. É normal, é Brasil, calma. O que vai acontecer? Então, pegava a pessoa e tirava o scalp e você arrancava o braço. A criancinha vai ganhar um dedinho. Aí dava o dedinho pro outro. Aquela índia mais velha, aí já tá sem dente, dá um pedaço da coxa para ela que tá macio, dá um pedaço da barriga. Então, a carta ou as cartas daquela época descreviam pormenorizadamente até mesmo os rituais canibalistas da época. Enfim, alguém um dia resolveu chamar isso de literatura, então até hoje é literatura. Aí só nos mostra a parte mais bonitinha, né? Ó terra do Brasil, ó mares nunca antes navegados, ó beleza, ó céu. Agora vai olhar lá para você ver a baixaria toda que você vai ter como registro histórico e social da época, atualmente entendido como registro literário também. Vamos lá então com o Titio. Aqui tudo bem? Mamute, alguma dúvida aí? Temos uma dúvida interessante aqui da Letícia, deixa eu só ver se é isso mesmo, da Letícia Marques, exatamente. Professor, boa noite. Pero Vaz de Caminha não era um poeta, mas enquanto escriba tinha uma preocupação, entre aspas ela botou, com o que sua mensagem passava, com a imagem que Portugal teria dessa nova terra. Sim. Esse cuidado ao escrever não o torna um poeta? Não o torna um poeta? Então vamos lá. Quando você é uma secretária e você quer fazer um texto bem feito para o seu patrão, você tem uma preocupação com a formalidade. Quando você, secretária, quer conquistar o seu namorado e fazer um verso lindo para ele, a sua preocupação é estética. Então, o fato de o texto esconder atrás de si uma preocupação não o torna exatamente um texto literário. Não é isso? Quando a gente pega um jornal para ler, o editor tem ali uma preocupação se aquele texto vai se adequar à linguagem daquele público. Sim, quem escreve, por exemplo, para o Meia Hora, não pode usar a mesma linguagem que ele usa no jornal como o Globo. Enfim, nós temos públicos diferentes. Então, existe uma adequação da linguagem ao público que vai receber o texto. Agora, esta preocupação não torna o texto literário. Ok ou não ok? Quem foi que perguntou? Foi a Letícia Marques. Letícia, um beijo pra você, querida. Aliás, falando em Meia Hora, cara, tem uma curiosidade que eu tenho na minha vida é participar de uma reunião de pauta do Meia Hora. Porque se aquelas são as matérias e as capas que passam, eu imagino as que não entram. Vamos pra próxima, Romulo. Vamos aí à nossa próxima questão com o Titio. A literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história, fazia o quê? Tem grande valor informativo? B. Marca nossa maturação clássica? C. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral? D. Está a serviço do poder real? E tem fortes doses nacionalistas. Então, vamos lá. Nós temos a literatura jesuítica, que é justamente aquela preocupação com a moral religiosa católica da época. Nós vamos ter grande valor informativo? Não, porque o valor informativo está no quientismo, mas é na outra parte, é na parte informativa. Nós vamos ter, marca a nossa maturação clássica, a gente não pode falar de maturação ainda. Existe clássico na época? Existe, mas é o classicismo lá de Portugal. Não é nada que vai nos alcançar aqui, é concomitante. Pulei a C. Está a serviço do poder real? Não diretamente. Na verdade, aqui ela está mais a serviço da igreja do que da coroa.
tem fortes doses nacionalistas? Não, não é uma pátria social e sim uma pátria religiosa que os jesuítas tentam apresentar aos indígenas recém-colonizados. Logo, a nossa resposta certa vai ser C de casa. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e a sua assistência religiosa e moral. Ok ou não ok? E aí, Mamutezinho? Diga lá. Tranquilinha essa, C de cachorro manco, acho que a galera tá meio sem dúvida. Ou seja, a explicação tá muito boa, Rômulo. Vamos continuar, vamos para a próxima questão e vamos esperar a galera participar mais. Eu conto com vocês aí para participar, hein? Vambora. Ok, vamos lá então. No passo a passo. Entende-se por literatura informativa no Brasil? Veja bem, nós estamos no mesmo movimento quientismo, não é isso? O que vai acontecer? Antes tratamos da parte jesuíta, agora a questão é sobre a parte informativa. Entende-se por literatura informativa no Brasil. A. O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. As obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. D. Os poemas do padre José de Anchieta. E. Os sonetos de Gregório de Matos. E aí, galera? De novo, nós estamos falando da literatura de informação, aquela passada do Brasil para Portugal. Podemos falar de Gregório de Matos agora? Podemos falar de José de Anchieta? Até sim, mas não nesse foco, não é isso? Lembrando que Anchieta, por exemplo, está no lado jesuíta e não no lado informativo. Catequese do indígena é justamente o jesuíta e não o informativo. História do jesuíta que aqui esteve. A história do jesuíta é catequese, não é informativo. A nossa resposta certa, portanto, será a letra A. O conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. Ok ou não ok? Muito bem. Galera, eu queria fazer um pedido a vocês, para vocês baixarem aí o arquivo que está aparecendo aí logo abaixo. Ok ou não ok? Para que você possa aproveitar melhor a nossa aula. Estamos juntos? Vamos lá então? Muito bem. Mamutizinho, tem alguma coisa para mandar daí ou não? Tamo bem. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma questão antes do nosso intervalo, aquele famigerado intervalo que todo mundo conhece para ir no banheiro. Vamos fazer mais uma. Vamos lá? Então, muito bem. Texto para as questões 5 e 6. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos autores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica, uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade de efeito e segundo uma ordem composta da exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Nós temos praticamente uma aula de literatura aqui, né? De como manter um texto dramático, de como elaborar, enfim, uma peça de teatro. Pela situação ou ambiente,
que é a exposição, ou que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4, pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Assinado por Coutinhos em Notas de Teoria Literária, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. O texto é de 73. Questão de número 5. Vamos a ela. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, letra A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua acepção de forma coletiva. É isso? O teatro é o indivíduo sozinho, falando sozinho no teatro vazio. É isso? A peça teatral é isso? B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo, olha aí, e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos autores. Enfim, você tem aqui, independente do tema da peça, como é que ele vai fazer um cenário que não combina com a peça? Para você, nossa, que questão, né? Que frase ridícula, né? Essa opção aí é tão óbvia. Mas na hora da correria, na hora de tantos textos que o Enem expõe para você interpretar, muitos acabam lendo e comendo palavra e marcando isso aqui como certa. Então você tem que desenvolver uma leitura que garimpe essas palavras-chave aí, e na hora que você perceber, você já elimina e pula para outra. Continuando. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Será que é isso? D. O corpo do autor na cena tem pouca importância. Será que é isso, gente? Na comunicação textual ou teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas, olha aí, linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Ora, por nossa leitura ser até meio indutiva, você já deve até ter percebido que a resposta certa vai ser a C de casa. Agora, preste atenção, titio. O texto não especifica que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Conto, lenda, romance, poesia. Você não consegue retirar isso da leitura do que foi dito antes. Agora, olha a questão. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, o Enem faz muito isso. Ele não cobra na interpretação só a sua leitura, ele quer saber também do seu conhecimento de mundo. Entenderam ou não? Então, aquele negócio, ele dá um texto dizendo que o barco é azul. Na hora da opção, ele pergunta, o barco, ele é usado na água? O texto só dizia que o barco era azul. Precisa você ter a visão de mundo para alcançar a resposta certa e saber que o maldito do barco, ele se move na água, ou foi feito para isso, no caso. Ok ou não ok? Então, vamos lá. A próxima questão é a questão de número 6. Eu vou passar para o Mamute e acho que vou responder a 6 depois do nosso intervalo. Mamute, tem alguma coisa aí para a gente tratar? Diga aí. Tamo tranquilo, Rômulo, e como você bem previu, essa 6 vai ficar para depois do intervalo, aquele intervalo ligeiro para você beber uma água e ir no banheiro, e daqui a 2 minutos a gente está de volta aqui, você sabe como é que é, o ProEnem não para. Beijo nas crianças e até daqui a 2 minutos, hein? Valeu.
gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, eu estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo ProEnem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então, olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção, ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura.
Tô no ar, diretor? Acho que eu tô no ar, né? Acho que já pode cortar pra mim, porque estamos de volta do comercial. Fala aí, galera. E vamos pra mais uma sériezinha de questões de literatura com o grande Rômulo Bolivar. Fala aí, Rômulo. E aí, super mamutezinho, titio na área. Vambora, então. Ok? Muito bem. Questão 6. Esta questão 6 ainda está relacionado ao texto que nós lemos anteriormente. Então, olho no texto, olho na questão. Aquela questão, ou melhor, aquele texto que definia como uma peça teatral, como o drama se realizava, como acontecia a concepção de um texto literário voltado para o drama. O que nós podemos falar sobre isso aqui? Seria verdadeiro afirmar que o texto acima é: letra A, dramático e informativo ao mesmo tempo, por elucidar sobre o tema e exemplificando o gênero a que pertence. Aqui há uma pequena divagação, tentando confundir você, candidato, entre o tipo do texto e o assunto do texto. O assunto do texto é o drama. Agora, o tipo do texto, na verdade, é um texto informativo. Então, vamos relembrar. Nós temos gêneros textuais, isso nós vamos discutir no outro momento, e nós temos os gêneros literários. Para passar no Enem, você tem que entender dos dois. Gêneros literários, os principais, os três grandes gêneros são o gênero épico, nós vamos ter o gênero dramático e vamos ter o gênero lírico. Em linhas gerais, o gênero épico é aquele em que uma nação faz a poesia para contar e cantar os grandes feitos de um rei, de um lutador, de um colonizador. Nós vamos ter, por exemplo, uma grande obra a ser citada, que é Os Lusíadas de Camões, uma epopeia clássica. Por quê? Na verdade, nós temos ali Camões, né, cantando e contando as grandes conquistas de Portugal. O que vai acontecer? Se eu tenho uma poesia com o objetivo de produzir uma narrativa histórica, de mostrar os grandes feitos de uma nação, isso se chama epopeia. Nós estamos diante do gênero épico. Gênero lírico é aquele em que o autor tem vontade de expressar os seus sentimentos. A principal característica é a subjetividade. Eu quero mostrar ao outro o que eu vejo do mundo, como eu sinto o mundo, como eu me relaciono com o que está na minha volta. O que vai acontecer, então? O gênero lírico é aquele que você mais conhece como poesia hoje. A maioria das músicas que nós temos aí pertencem ao gênero lírico. Eu amo, como eu te amo, como a vida é bela para mim, como a tristeza invadiu a minha alma. Ora, o texto lírico é aquele mais conhecido por nós todos, que não somos, enfim, nós todos não, por aqueles que não são especialistas na área de língua. Nós vamos ter ainda, por último, o gênero dramático. Justamente é do gênero dramático que o autor falava nesse texto. O gênero dramático, ele não está contando os grandes feitos de uma nação, não é epopeia, ele não tem um foco em primeira pessoa, ele não quer expor a subjetividade do autor. O texto dramático, ele foi produzido para ser interpretado. O texto dramático, ele foi construído para ir aos palcos e modernamente, enfim, com a modernização dos gêneros, para ser interpretado diante de uma câmera de televisão, por exemplo. Ou seja, se eu tenho uma peça de teatro, o gênero é dramático. Não confunda o drama pelo senso comum e o drama à luz da literatura. Ah, você está fazendo drama, quer dizer, está usando de tristeza. Não, não é isso. Drama, eu posso ter uma peça, ou seja, uma construção dramática, e ela ser uma comédia, por exemplo. Não é isso? Estamos juntos? Foi ou não foi? Então, vamos retomar a nossa questão aqui. Vou ler de novo a A. O texto é dramático? Não, aquilo não é uma peça de teatro. Aquilo é o autor mostrando como o tema, ou melhor, como o drama deveria ser feito. E informativo? Pulei já para B. B, o texto é lírico, olha aqui, falando de si mesmo, e persuasivo ao expor toda a gama de origens possíveis para o texto dramático. Não é isso que acontece também. Não pode fumar nada e desfazer a prova do Enem.
Se você chegar, também evite o álcool. Não é isso, Mamutizinho? Olha aí. A eu pessoa sou muito que... indicado pra falar sobre isso, vai. Ué. Não, eu tô brincando, eu não bebo nem uso entorpecentes antes de prova. Entendi, acho Antes bom, de prova, olha aí. olha. Meu Deus do céu. Vamos lá, voltei pra cá. O que vai acontecer aqui então? Ele é lírico, ele tá persuadido, não viaja muito, vai estar no papel, não viaja, não é isso? Voltei pra cá. Trata-se de um texto utilitário. Por não ser literário, assim é um texto informativo sobre uma questão literária. Olha aqui, chegamos à resposta certa. O texto é utilitário, não é isso? Ele tem o objetivo de transportar ou de divulgar uma informação, de educar o outro, por não ser literário. Ele não tem finalidade estética, e sim educativa e informativa. Assim é um texto informativo sobre uma questão literária. Era aquela confusão do drama. Ele fala sobre o drama, ele não é um drama. Não é um texto dramático. Vamos matar a D e a E. D. Discursivo por abordar a temática de forma plena e objetiva. Texto discursivo, era isso? Ele é um texto crítico, não é isso? Ele está comentando, por destacar as falhas e as vantagens do gênero dramático. Muito bem, nós chegamos, portanto, à resposta certa, C de casa, trata-se de um texto utilitário de viés informativo. Nós estamos juntos? Sim ou não? Posso seguir? Você está acompanhando aí de casa? Baixou o nosso materialzinho? Ok ou não ok? Muito bem. Então, vamos lá. Seguindo adiante. Questão agora de número 7. Leia o fragmento do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando, voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se era desinteressado, como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Queridos, antevendo a questão que nós vamos encarar agora, que envolve tipologia textual, eu preciso retomar com vocês o subtema que é a narração, descrição e dissertação. Primeiro, qual é a primeira característica de um texto narrativo? Verbo de ação. Segunda característica, uma das mais comuns, verbo de ação no passado. Além disso, você vai contar com enredo, personagem, espaço, tempo. Agora, se você prestar atenção ao verbo, em geral você mata a questão para saber a tipologia do texto. Em geral. Muito bem. Voltando para cá. Garcia estava atônito. Eu tenho aqui um verbo de ligação, um verbo sem ação, que já me ajuda a prever que se trata de um texto descritivo. Texto narrativo, eu tenho verbo de ação no passado. Texto descritivo, eu tenho verbo sem ação. Eu tenho o verbo ser. Professor Viug aparece atrás da câmera nesse momento, sem camisa, para tirar a concentração do profissional. Olha só a minha cara. Viug, vem aqui no vídeo para saber. Põe a camisa, por favor, porque ninguém é obrigado a passar por essa taquicardia. Não é isso? Manda um abraço para a galera, por favor, bem, professor. Olha aqui, gente. Oi, gente. Que Deus me manda de presente. Boa noite. Tem que falar perto do peitinho dele, senão o pessoal não te ouve. Olha, gente, amanhã... Tô aqui, pera, não mostra esse peito aqui não. Amanhã minha aula
Para, cara. Fala, cara. Amanhã é minha aula de relações métricas no triângulo e de análise combinatória. Tá? Eu tô com vocês. Estou aqui assistindo. Não tava sem camisa. Mentira. Tá? Para de me desejar. Tá bom. Olha, meninas, e é cheiroso ainda, viu, garoto? Ó, é aquele que eu te dei? Não, né? Então, muito bem. Queridos, então, voltando para cá, depois desse momento de descontração e de taquicardia do professor que vos fala, não é isso? Mamutizinho, como é que isso aconteceu na sua frente, Mamute? Cadê a ordem? É porque não aconteceu na minha frente, aconteceu atrás de mim. Ui! Produção, tira Mamute, porque a concorrência tá forte demais aqui, produção. Não tô aguentando. Tira Mamute. Vamos lá, então. Voltei pra cá. Ó, mas esses caras aprontam, hein? Voltei, Titi. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, então? Se eu tiver... Deixa eu esperar o povo parar de rir em casa. Se eu tiver o verbo de ação no passado, esse texto será narrativo. Agora, se eu tiver o verbo de ação no presente, agora a pessoa não se concentra nunca mais, não é isso? Se eu tiver o verbo de ação no presente, o texto vai ser descritivo. Você encontra isso em qualquer aula minha aqui do ProEnem, seja no YouTube, seja no nosso canal. Agora, guarda isso. Eu insisto nesse tópico, porque todo mundo cai na mesma pegadinha no Enem. Não pode. Minha mãe saiu de casa. Saiu é verbo de ação no passado. Acertou que o texto é narrativo. Minha mãe é uma pessoa feliz. É verbo de ligação com qualidade. Todo mundo acerta que o texto é descritivo. Mas quando a banca coloca que a minha mãe saía de casa sempre atrasada, o verbo está no pretérito imperfeito. Não é mais o passado. O texto virou descritivo, ainda que o verbo seja de ação. Se eu digo, minha mãe todo dia sai de casa atrasado, o verbo de ação está no presente, então eu também tenho a descrição. Estamos entendidos? Então, rapidinho. Olhou para ele. Olhou, verbo de ação no passado, isso é descritivo. Viu-o sentar-se. Então, viu é verbo de ação no passado. Estirar as pernas, meter a mão, evitar. Os olhos eram. Então, eu tenho estava, verbo de ligação, texto descritivo. Eu tenho os olhos eram, verbo de ligação, texto descritivo. Eu tenho verbo de ação no passado. A partir dessa reflexão, vamos à nossa questão. A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer que o texto classifica-se como: letra A, um texto de relato, pois transmite os fatos acontecidos com foco no acontecimento. Parou a palhaçada. Professor, o que é texto de relato? É narração. Se você abre uma prova e quer assim, faça um relato, você vai fazer um texto narrativo, você vai contar uma historinha. Estamos entendidos ou não? Voltei para cá. Um texto de relato, pois transmite fatos acontecidos, foco não é isso. Trata-se também de lembranças daquilo que vem à memória em relação à cena. B, um texto narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens. Ora, narrativo é o fato e a ação que envolve os personagens. Será que é isso? Vamos continuar. Um texto dissertativo. É isso, gente? Ele tem uma tese, depois ele usa argumentos para comprovar aquilo que ele disse antes, depois ele conclui. Não é isso que a gente viu. Vamos lá de novo. Cuja principal intenção é a exposição de opinião, com a intenção de persuadir o autor. Não há persuasão. Ali eu tenho foco numa ação e eu tenho a lembrança ou as imagens que vêm junto à ação. Um texto narrativo descritivo. Peraí, será que é isso? Pois é predominante narrativo com passagens descritivas. Essa é a mais adequada. É um texto do tipo carta argumentativa, não vimos carta nem argumentação ali, muito comum em jornais e revistas. Apresenta argumentos incisivos com intenção de influenciar ou rebater a opinião de leitores. Ora, após toda a discussão que nós fizemos sobre o texto, sobre a abordagem teórica e essa leitura já direcionada que fizemos das opções, podemos considerar a resposta certa sendo a D de dado. D do verbo ser feliz. Para um texto narrativo descritivo, pois é predominantemente narrativo com aquelas passagens descritivas do verbo de ação.
Foi ou não foi? Posso seguir? Mamutizinho, já se recuperou, querido? E aí? Eu me recuperei da passagem do Viúgo. Quando eu me recuperei foi dessa febre de 40 graus que está me acometendo aqui. Vocês podem reparar que eu tô, como disse o Roberto muito sabiamente, parecendo o Kenny do South Park. Eu tô morrendo de frio. E basicamente é isso aí. Não temos nenhuma manifestação de dúvida, porque a aula está sensacional. Você pode até ver aqui, ó. Professor, a aula está sensacional. Temos até esse comentário aqui na minha cabeça. Ninguém escreveu, mas está aqui na minha cabeça. Então, Rômulo, a gente pode passar para a próxima questão sem problemas. Posso seguir então? Lógico, vambora. Não vai entrar mais ninguém sem camisa no estúdio, não? Por trás de mim, eu espero que não. Então, vamos lá. Andiamo. Não coisa é o texto de Ferreira Goulart. O que o poeta quis dizer no discurso não cabe. Se o diz é para saber o que ainda não sabe. Uma fruta, uma flor, um odor que relume, como dizer o sabor? Seu clarão, seu perfume. Como, enfim, traduzir na lógica do ouvido o que na coisa é coisa e que não tem sentido? A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só o sabes se a comes. Só o sabes no corpo, o sabor que assimilas e que na boca é festa de saliva e papilas. Invadindo-te inteiro, tal do mar o marulho, e que a fala submerge e reduz a um barulho. Um tumulto de vozes, de gozos, de espasmos, vertiginoso e pleno, como são os orgasmos. No entanto, o poeta desafia o impossível e tenta no poema dizer o indizível. Subverte a sintaxe e implode a fala, ousa incutir na linguagem densidade de coisa, sem permitir, porém, que perca a transparência, já que a coisa é fechada à humana consciência. O que o poeta faz, mais do que mencioná-la, é torná-la aparência, pura e iluminá-la. Toda coisa tem peso. Uma noite, em seu centro, o poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser o ressoar de uma imprecisa voz que não quer se apagar. Essa voz somos nós. Muito bem. Queridos, depois de uma mensagem tão profunda, vamos à questão. Comigo. A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem, já que apresenta concepções acerca da própria linguagem poética. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são: primeiro, queridos, essa questão trata do quê? Ela quer saber justamente sobre aquela construção linguística chamada de metalinguagem. Parou tudo. Nós temos como funções da linguagem, vistas lá por Jacobson, a função emotiva é quando o foco da minha fala é expor a minha emoção, foco na primeira pessoa. Nós temos a função referencial, quando o foco é o outro, eu quero explicar alguma coisa, eu quero explicar como funciona o liquidificador, eu quero explicar como um remédio deve ser manipulado. Função referencial, o foco está na referência. Nós temos a função poética, que é quando eu construo um poema com o objetivo da estética. Então eu quero colocar rima, eu quero colocar verso, eu quero criar estrofes, eu quero usar figuras de linguagem. Nós temos a função fática, que é aquela em que eu quero testar se o outro está me ouvindo. Está entendendo? Esse "tão entendendo" é a função fática, né? Esse "né" é a função fática. Ela não tem conteúdo, ela chama a atenção do outro. Nós temos a função conativa ou apelativa, que é quando você, por meio da linguagem, interfere na postura do outro. Copia a matéria. Eu falei para vocês, baixe o material no nosso site. Sou eu dando uma ordem ou um comando para ser atendido pelo outro. A função conativa ou apelativa afeta o interlocutor. Agora, nós temos também a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando você usa a linguagem para poder refletir sobre a própria linguagem.
Então, quando um professor explica geografia, a sua função é referencial, porque ele está usando a língua portuguesa para explicar a geografia. Quando o professor de história dá aula, a função é referencial, porque ele está usando a língua portuguesa para explicar a história. Agora, quando o professor de língua portuguesa dá aula, ele está usando a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Então, essa coisa da linguagem voltada para si mesma vai caracterizar o que nós entendemos como a função de linguagem chamada metalinguagem. Estamos entendidos? Sim ou não? Então, muito bem. O que nós temos de fazer, então, agora é retomar o texto e ver quais dessas passagens aqui nos remetem à metalinguagem. Ok ou não ok? A gente poderia retomar o texto, agora eu vou abreviar para vocês. Quando a gente cita aqui, por exemplo, olha aqui, ó. No entanto, ele desafia o impossível, subverte a sintaxe. Ele continua, o que o poeta faz, mais do que mencionar a sintaxe, é torná-la aparência pura e iluminá-la. Ou seja, o poeta pode até exibir a estrutura do texto que ele está produzindo. Nós temos justamente um texto que, entre outras coisas, comenta a própria construção do texto literário. Ora, o texto que apresenta ou comenta a construção do próprio texto vai ser o texto com base metalinguística. E quando nós dizemos é torná-la aparência, ou seja, mostrar a estrutura pura, e iluminá-la, ou seja, torná-la explícita, nós temos justamente a referência à metalinguagem. Resposta certa vai ser o quê, crianças? C de casa. Titio Rômulo na área. Mamutezinho, o que mais? Rômulo, nós temos aqui a Mônica Marins falando: meu querido titio, você é e está demais, um show de aula, beijos. Mônica Marins, e nós temos o pedido do Diego Viug. Diego Viug mandando um beijo para Penélope, nosso Correio do Amor aqui hoje, atuando. Então, Rômulo, vamos deixar aquelas considerações finais, aquele abraço para quem está assistindo a gente de casa para fechar essa aulinha? Ok. Mônica, querida, um beijo pra você, tá? Saudades, apareça e participe sempre aí ao vivo ou nos comentários das nossas aulas postadas. A todos os alunos, obrigado pela atenção de vocês aí. Encontro vocês na próxima semana para discutir redação, para discutir gramática, para discutir mais literatura. Eu queria mandar um beijo também para nossa aluna do Rio Grande do Norte. Alguém tá com o nome dela aí, produção? Alguém tem o nome dela aí? Eu vou ser obrigado a pedir lá na outra sala. Peraí, então, nosso aluno do Rio Grande do Norte vai segurar 2 minutos porque a gente vai lá buscar o nome dela. Eu não posso deixar de mencioná-la com todo carinho, titio. Ó, tá sabendo que você existe e eu sei que você me ama. Olha aí. Peraí, que foram lá buscar. Estão buscando? Estão trazendo? E aí? Cadê o pessoal? Não trouxeram. Não trouxeram? Acho que o pessoal da sala dos registros já tá de folga já. Tá bom, então. Galera, um beijo pra vocês. Rio Grande do Norte, titio vai mandar um beijo pra você, lindona, aí na próxima semana. E até lá, um grande abraço. Muito obrigado a todos que participaram com a gente hoje e a todos os alunos que assistiram. Um abraço a toda a concorrência Vida Longa para que ela veja cada dia mais nossa vitória. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã, como vocês sabem, às 7h30 nós estaremos de volta aqui para mais uma aulinha, dessa vez do professor lindo, sensual Diego Viug. Vocês que sabem, o Rômulo tá atrás de mim também. O Rômulo gostou de copiar o Viug, ele tá atrás de mim também. Galera, esperamos vocês amanhã, às 7h30, vocês já sabem, aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Beijo nas crianças e até amanhã. Vamos passar no Enem.